Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa live Códigos da Fluência 3 e 4. Hoje a gente vai falar sobre dois dos códigos mais importantes para se aprender uma língua, códigos 3 e 4. Vai ser bom demais. Todo mundo seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Live importantíssima, hein, gente? Encontro importantíssimo hoje. Já preparei meu café, já preparei meu pão de queijo, já preparei minha água, já preparei minha camisa bonita. Tudo para esse nosso encontro. Esperando o pessoal aí entrar um pouquinho. Larissa, alô, alô! Alô, Leute! Hoje a gente vai falar, né, sobre dois códigos essenciais para quem quer aprender uma língua. E talvez sejam os dois códigos mais importantes, ou entre os mais importantes, né? Nós temos 10, são os 10 M's da fluência, temos 10 códigos e definitivamente hoje a gente vai falar de dois que estão no topo da lista de importância. Então, se você está aprendendo uma língua, qualquer língua que seja, provavelmente você está aqui comigo, você está aprendendo alemão, mas se você estiver aprendendo qualquer língua que seja, essa live é para você. Talvez esse conteúdo que eu vou dar hoje seja dos conteúdos mais importantes da minha carreira. Então, digo no sentido grande da coisa mesmo, né? Esse conteúdo hoje é mais importante do que aula de alemão, é mais importante do que aula de inglês, é mais importante do que aula de declinação de adjetivo. Essa aula de hoje é uma aula que todo mundo deveria ter quando começa a aprender uma língua, tá? Exatamente porque são as bases aí do que você precisa saber, né? Existe uma coisa muito interessante que é quando você inicia a sua jornada com uma língua estrangeira, e obviamente hoje a gente vai falar bastante do alemão, mas de maneira geral, quando você inicia o seu caminho com uma língua estrangeira, existem duas coisas que você precisa levar em consideração sempre. Então, eu estou começando a estudar alemão, inglês, francês, japonês, o que quer que seja. Eu tenho duas coisas que eu tenho que levar em consideração sempre. A primeira, o que necessariamente eu tenho que fazer para chegar no meu objetivo? O que necessariamente eu tenho que fazer para chegar no meu objetivo? E aí, eu já digo que a grande maioria dos cursos já peca ali, né? Ele não te diz muito o que você tem que fazer. Então, você contrata um curso, o curso vai te dando ali a matéria e tudo, mas nunca teve uma conversa assim, uma conversa formal, uma conversa organizada, dizendo, olha, para você aprender, você tem que fazer isso, 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 isso e isso, né? Não sei, alguns de vocês aí, comentem aí, vocês já fizeram cursos de língua, de qualquer coisa, até mesmo na escola, né? E quando a gente estava lá no ensino fundamental, no ensino médio, e ninguém nunca virou pra gente e falou, olha, eu tô te ensinando essa matéria aqui, mas pra você aprender você tem que fazer isso, isso, isso e isso, né? Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente vai aprender uma língua. O que eu tenho que fazer? Quais são os passos daquilo que eu tenho que fazer? E a segunda coisa que ninguém te explica quando você vai aprender uma língua é o que você não pode cometer de jeito nenhum. Que erro que você não pode cometer de jeito nenhum? O que você não pode fazer? Isso também é tão essencial quanto o que você pode fazer. Talvez seja até mais essencial. Porque nada pior do que você estudar errado, do que você atacar uma matéria de maneira errada, né? Ó, o Rafael falando, nunca recebi essa informação. Exatamente, geralmente ninguém dá essa informação do que você tem que fazer, do que você não pode fazer de jeito nenhum. E aí é por isso que as taxas de desistência de curso de línguas, de curso de qualquer coisa, né? É gigante. Por quê? Exatamente porque geralmente ninguém ensina esses passos, né? E esse é o motivo do meu trabalho online, né? Eu comecei o trabalho online aqui com vocês. Quem já me acompanha mais tempo sabe. Quem não tá aí começando agora aí o caminho comigo vai entender. Eu comecei o meu trabalho online por um motivo muito específico. Esclarecer esses dois pontos, né? Principalmente esclarecer esses dois pontos. Por isso que uma das primeiras coisas que eu criei quando eu lancei aqui o meu trabalho online foi
uma mentoria, exatamente porque eu comecei a perceber que a grande dificuldade das pessoas não tinha a ver com o alemão, tinha a ver com não saber o que fazer. Fred comprou um selo aí, obrigado, Fred. Gente, vocês apoiarem é importante demais. É essa troca que faz tudo fazer sentido. Obrigado, Fred. Então, o meu trabalho, né, ele começou a se basear no seguinte: pô, eu tô vendo que as pessoas estão tendo dificuldade de aprender línguas e elas muitas vezes não sabem nem por quê. Elas falam assim: nossa, eu tenho uma dificuldade em fazer tal coisa, tenho uma dificuldade em falar, tenho uma dificuldade em escrever. E eu falo: você tem certeza que você tem uma dificuldade em falar e em escrever? Será que não é o jeito que você está estudando, não? Ué, não sei, né? Porque às vezes as pessoas começam a colocar culpa em si mesmas, né? Começam a colocar culpa desse processo de não entender em si mesmo. Eu sou burro, eu sou burra, eu não tenho a menor ideia do alemão porque estou vendo meus colegas todos aprenderem e sou burro, né? Tem muito essa pessoa que vem até mim, né? Achando que é burro, achando que tem uma dificuldade além da conta. E na verdade, assim, geralmente, se você tá ali tendo dificuldade no seu curso, muitos dos seus colegas também estão tendo. E se você comunicasse com eles, né, você ia entender isso. Mas muitas vezes o que acontece também é que a gente fica com tanta timidez da o nosso sentimento de inferioridade que a gente nem vai conversar com os colegas para perceber que eles também estão tendo dificuldades parecidas, a gente não vai procurar outro lugar, ajuda em outro ponto, porque também a gente acha que a questão, né, da gente não estar entendendo é nossa. Então você fala: pra que eu vou procurar ajuda em outro lugar? Pra que eu vou procurar informação se na verdade o burro sou eu? Não sei, vocês já se sentiram burros e burras, né? E essa palavra é muito forte, né? Já se sentiram incapazes aprendendo uma língua? Comenta aí. Porque eu acho tenho certeza que isso é muito comum e tem a ver exatamente com essa dificuldade aí de entender o que você tem que fazer e o que você não pode fazer de jeito nenhum. Então, primeira coisa que eu quero falar com vocês aí, né, é que tá vendo esse aviãozinho aqui embaixo, ó, esse aviãozinho aí, ele nada mais é do que um jeito de você compartilhar esse nosso encontro com alguém. Então, clica nesse aviãozinho, tá vendo? Nesse aviãozinho aqui e manda esse nosso encontro para 6 pessoas, manda para 6 pessoas que você acredita que podem aproveitar esse nosso encontro, né? Vamos compartilhar esse nosso encontro com as pessoas. Por quê? Exatamente porque isso daqui vai servir não só para o alemão. Então, se a pessoa estiver aprendendo francês, se a pessoa estiver aprendendo inglês, claro que para as pessoas mais interessadas no alemão, vai interessar mais, porque eu sou professora de alemão, mas essa aula que eu estou dando aqui não tem a ver exatamente com a língua que você vai estar estudando, mas como você vai estar estudando, quais erros você não pode cometer de jeito nenhum. Então compartilha, fala: olha, isso aqui é uma live em que você vai aprender como aprender uma língua. Isso aqui é conteúdo de ouro. Isso aqui é conteúdo que eu dou só nas minhas mentorias, tá? Fechadas, e só para os alunos do clube. Então, realmente, isso aqui, se você tá querendo aprender alemão, se você tá querendo aprender uma língua, fique. E além disso, não se esqueça de compartilhar. Faça esse favor aí para sua família, para seus amigos, para as pessoas, para os seus colegas. Compartilhe esse conhecimento nesse aviãozinho aqui. Ou também pode pegar aí no WhatsApp, né? Manda uma mensagem pro WhatsApp: tô vendo uma live aqui no perfil @LuizFonseca, que você tem que vir, né? No WhatsApp, onde quer que seja. Vai ser não útil, vai ser assim, conteúdo de ouro para todo mundo que tá aqui assistindo, tá? Gente, parabéns a todas as mamães, feliz Dia das Mães, né? Eu tenho muitas alunas mamães, muitas mesmo, principalmente por causa da flexibilidade do clube, né? Do clube de alemão, que você pode fazer quando você quiser, de onde você quiser, no tempo que você quiser, né, no tempo que você tem. Então isso acabou me fazendo ter muitas alunas mamães de meninos pequenos, mamães de meninos um pouco maiores, e é um prazer ter vocês comigo, é um prazer ajudar vocês. É um grupo de alunas com o qual, né, ou pelo qual eu tenho um carinho gigante, exatamente porque são guerreiras aí, né, no aprendizado do alemão. São guerreiras que se desdobram em mil para poder aprender o alemão
e estão no clube por isso, por essa flexibilidade, por essa possibilidade de aprender em qualquer horário e tal, e estão sempre também participando, fazendo perguntas, querendo saber como melhorar o estudo do alemão, pensando nessa flexibilidade. Então, pra mim, gente, vocês são, assim, uma alegria de ter junto, né? Ter vocês comigo foi maravilhoso, é maravilhoso. Obrigada aí pela presença no clube, pela presença na minha vida e por tudo que vocês fazem por nós, né? Filhos, eu ainda não sou mãe, mas logo, logo quero ser também. Bom, vamos lá. O que a gente está fazendo aqui então, né? Esses são os eventos de domingo, chamados 10 códigos da fluência. Nós vamos falar em cada domingo de maio sobre 2 códigos. Domingo passado a gente falou sobre motivo e matriz, né? Que são ali o início da sua caminhada com o alemão ou com qualquer língua, o seu motivo e a sua matriz. E você entender o motivo e a matriz são essenciais para você se desenvolver, né? Esses daí são os primeiros códigos. Hoje a gente vai falar sobre outros 2 códigos e, como eu disse, talvez os códigos mais centrais ou entre os mais centrais aqui do nosso evento, que são método e mapa. Atenção que a gente vai falar sobre método e mapa hoje, vocês vão entender exatamente o que vai ser. Como é que vai funcionar? Primeiro, eu vou falar um pouquinho, vou explicar para vocês esses dois métodos aqui, ou esses 2 M's dos códigos, que são método e mapa. Então a gente vai fazer essa introdução. Depois disso, tá? Teremos mentoria ao vivo. O que isso significa? Significa que você vai poder entrar ao vivo comigo e tirar sua dúvida individual. Então a gente vai fazer uma mentoria, como se fosse uma mentoria coletiva, tá? Em que eu vou ensinar para vocês 2 coisas essenciais aí do aprendizado. E além disso, para quem quiser tirar uma dúvida individual de dificuldades pessoais, também vai poder entrar na live. Então eu já tô avisando, tá? Pelo seguinte, se você quiser entrar ao vivo comigo, já bota lá uma camiseta bonita igual essa minha aqui, ó. Bota lá, porque eu sei que vocês ficam tímidos e tímidas. Não é porque você precisa ficar bonito pra conversar comigo, não. Mas eu sei que vocês ficam tímidas quando não estão lá todos bonitos, arrumados. Então, se você aí tiver naquele pijamão de domingo, bota aí já uma roupa se você quiser participar, porque a gente vai, logo depois que a gente falar dos códigos 3 e 4, a gente vai fazer uma mentoria ao vivo. Uma mentoria ao vivo que é útil para todo mundo, porque, é claro, se você tira dúvida aí, se uma pessoa tira dúvida, pode ser a dúvida do outro, né? Então, é isso que a gente vai fazer. Foi um sucesso. Semana passada funcionou muito bem e hoje a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Alguém perguntou aí se não vai ser no YouTube. Não. Em maio, tá? Que é esse mês, a gente vai fazer todas as nossas aulas de domingo aqui no Instagram. Geralmente, a gente faz aulas no domingo no YouTube, né? Ai! Caiu aqui o negócio, peraí. Geralmente a gente faz aulas de domingo no YouTube. Só que o que acontece? Lá no YouTube eu não consigo chamar vocês para participar ao vivo comigo e hoje, esse evento especificamente, eu queria ter essa oportunidade, né? Queria conversar com vocês ao vivo, certo? Então, por isso, a gente vai fazer todos os domingos de maio aqui no Instagram. Depois a gente volta pro YouTube. Aliás, quem não acompanha, fique sabendo que todos os domingos, às 10 horas da manhã, a gente se encontra, né? Essa é a minha meta do ano, encontrar com vocês todo santo domingo. E a gente geralmente faz isso no YouTube. Esse mês de maio, excepcionalmente, a gente vai fazer aqui no Instagram. Beleza? Beleza, gente? Já compartilharam aí com todo mundo? Espero que sim. Se não, clica aí e bora compartilhar. E vambora. Hoje a gente vai falar sobre o código número 3 e 4. O primeiro código foi motivo. O segundo código foi matriz. E hoje o terceiro código vai ser método, tá? Quando a gente está aprendendo uma língua e a gente começou o nosso papo falando sobre isso, existe uma questão central que é não saber como aprender uma língua, né? E não saber o que você não pode fazer de jeito nenhum para aprender uma língua. Isso, de novo, não se aplica só ao alemão. Se você entender isso, você vira poliglota, tá? E eu falo isso porque foi assim que eu virei poliglota, entendendo as bases ali de você aprender uma língua. Depois que você entende isso,
Você aprende quando você quiser, você vai precisar investir o tempo, né? Mas você aprende quantas você quiser. Então, o que é método, né, gente? Método é uma palavra grega, tá? E a gente tem duas partes, né? Meta e odos. A meta, que em grego vai significar através de, por meio de, tá? Então, em grego a gente tem métodos, na verdade, né? Métodos. E aí a primeira parte é meta, que vem não de objetivo como em português, né? Mas através de, por meio de. E a gente tem o odos, que é a via, que é o caminho, tá? Então, ensinando um pouquinho aí de origem das palavras para vocês. Então, o método se a gente fosse traduzir ao pé da letra, ir por meio de um caminho, e atrás de um caminho, né? Ou seja, ele é um modo de trilhar alguma coisa. Então, quando a gente está falando de método, a gente está falando de modo. A gente está falando modo de ir por uma trilha. E aí, esse desdobramento filosófico disso, né, vai ser um modo de investigação, um modo de perguntar. Então, o método são as perguntas. O método é que tipo de pergunta eu faço para o meu problema. Se vocês pensarem, você só consegue dar a resposta certa se você tiver a pergunta certa. E isso é uma das coisas que a gente aprende muito claramente quando a gente está pesquisando, com mestrado, doutorado, e também para a vida, né? Se você tem um pouquinho de interesse em filosofia, você percebe isso. Que você só consegue chegar à conclusão certa se você tiver a pergunta certa. A pergunta, ela é muito mais importante do que a resposta. Porque a pergunta, ela te guia até a resposta certa. E isso é um método. O método é qual pergunta eu tenho que fazer, qual que é o meu modo de perguntar, qual que é o meu modo, e eu uso sempre essa palavra, de atacar um conteúdo. Eu tenho um conteúdo ali, como é que eu vou atacar aquele conteúdo para ele se tornar meu? Atacar é uma palavra um pouquinho violenta, mas é essa a ideia mesmo, porque quando você quer aprender uma língua, você tem duas opções, né? Você tem a opção de não fazer, de não ser violento, de ficar ali calmo na sua, você tem a opção de ir com tudo. E a opção de ir com tudo é a melhor, tá? Então, por isso que eu digo que você tem que atacar o conteúdo e que você tem que ter método para atacar o conteúdo. E aí, no meu caminho todo com as línguas, eu me deparei com muitas questões filosóficas e práticas em relação ao aprendizado com a língua. E uma das que eu mais costumo me deparar, tá? É com aquela máxima de que adultos aprendem como crianças, né? Alguém perguntou o que tá escrito na minha camisa. Gente, é que essa camisa aqui, né, do clube, ó, tá vendo? Da Sprachenwissen, da minha escola, a gente fez com um palavrão alemão, né? Que é Rechtsschutzversicherungsgesellschaft. Rechtsschutzversicherungsgesellschaften, no plural. Que é tipo uma sociedade, uma empresa de seguro de despesas judiciais. Ai, mas é porque fica bonito, né? Esses palavrão em alemão é uma gracinha. Rechtsschutzversicherungsgesellschaften. Bom, voltando aqui. Então, um dos métodos mais comuns aí que o pessoal fala, né, é que o método de aprender língua é como as crianças aprendem. E isso é uma baboseira sem igual. Eu acho que se foi um dos motivos... Ô Isa, você comprou um selo, muito obrigada. Se foi um dos motivos aí pra eu começar a ensinar alemão na internet, foi isso. Eu não aguentava mais ouvir gente falando que você aprende alemão como criança. Porque isso é exatamente... O que eu falei no início do nosso encontro, gente? Aquilo que você tem que fazer e aquilo que você não pode fazer de jeito nenhum. E uma das coisas que você não pode fazer de jeito nenhum é achar que você aprende a língua estrangeira como uma criança aprendeu. Outro dia até fiz um post sobre isso, não sei se vocês acompanharam aí. Nos meus stories eu sempre converso sobre isso ou sobre outras coisas com vocês, né? Eu falei assim, gente... o adulto aprende alemão como criança, perfeito. Então, por que será que o adulto nunca consegue ou quase nunca consegue ficar 100% sem sotaque? Ele não aprende como criança? Criança não aprende, não fica sem sotaque, né? Criança até ali uns 5 anos. Por que adulto tem sempre sotaque?
Ué, por que adulto nunca vai decorar todos os gêneros em alemão? Se é der, die, das. Ele não aprende com criança? Uma criança alemã não tem dificuldade nenhuma de saber se é der, die, das. Por que adulto às vezes esquece palavra? Criança nunca esquece palavra, né? Da língua materna dela. Gente, é óbvio, sabe? Se o resultado nunca é igual a de uma criança, por que cargas d'água alguém te fala que você vai aprender alemão como uma criança, que você vai aprender inglês como uma criança e você acredita? É uma estupidez. Desculpa a palavra, é que eu fico tão nervosa. É uma estupidez, assim, de um tamanho tão gigante. Eu tomei isso, assim, como uma meta da minha vida. Falar isso com vocês todas as vezes que eu posso. Gente, isso estraga a sua vida. Isso estraga a sua vida. Você não aprende língua como criança, não tem nada a ver com o jeito que uma criança aprende língua, de um adulto aprende língua, não tem nada a ver. Eu poderia entrar aqui em todas as questões de formação do cérebro mesmo, não vou entrar, acho que não faz sentido, eu quero entrar numa coisa bem, bem prática com vocês, tá? Como é que um adulto aprende língua? Como é que um adulto aprende língua? E a gente vai ter 3 pilares. Anota aí, gente, escreve aí, escreve nos comentários, hein? 3 pilares. Eu vou falar os 3, anota nos comentários, porque quando você anota, você memoriza e depois eu vou explicar. O primeiro pilar é clareza. Anota, clareza. Clareza. O segundo pilar, estudativo. Não é estudativo, não, é estudo ativo. E o terceiro pilar é a revisão. De novo, vou repetir, hein? Anota, espero que vocês sejam, inclusive, aí com caderno, caneta. A gente vai falar de clareza, a gente vai falar de estudo ativo e a gente vai falar de revisão. Se você entender esses 3 pontos aqui, acabou. Você não perde mais tempo para aprender língua, tá? E exatamente esses 3 pontos aqui também vão te ensinar o que você não pode fazer. Clareza, estudo ativo, revisão. Clareza, estudativo, revisão. Clareza, estudativo, revisão. O que é a clareza? A clareza é o seguinte, eu vou explicar de uma maneira muito óbvia, tá? Porque eu sou muito clara. A clareza é o seguinte, o professor te ensinou, você aprendeu, você entendeu. Você leu no livro, você entendeu. Clareza é quando a luz apita na sua cabeça e acende. A luz apita não, a luz acende. Isso é clareza, é muito simples. E isso é a primeira base, a primeira coisa e a primeira coisa que vocês fazem errado. A primeira coisa que vocês fazem errado desde a escola. Desde a escola, a gente aprendeu que se eu não entendi, tudo bem, depois eu entendo. Se eu não entendi, tudo bem, isso não é importante mesmo. Se eu não entendi, tudo bem, isso não vai fazer falta na minha vida. E, gente, desde a escola é assim. Quem nunca foi para uma aula de matemática entendeu mais ou menos, deixou por isso mesmo. Quem nunca foi para uma aula de geografia entendeu mais ou menos, deixou por isso mesmo. E um dos pilares mais importantes de qualquer método é que você tem necessariamente que entender. Parece óbvio e é muito engraçado. Quando eu desenvolvi esse método, eu falei assim, gente, isso é óbvio. Mas não é óbvio porque você é capaz de ir para uma aula de alemão, entender metade e voltar para casa tranquilo, como se nada fosse, sem entender que tem uma coisa muito errada nessa aula. Você é capaz de ir para uma aula de inglês, entender 1/3 e ir para casa tranquilo pensando, não, beleza, semana que vem eu entendo. Gente, se você foi uma aula e se você não entendeu o que está sendo dito na aula, se você não entendeu o que está acontecendo, tem um erro gigante. É assim, é uma luz vermelha que tem que acender na sua cabeça que você tem que resolver o problema. Não adianta jogar a poeira para baixo do tapete. Por que não tem essa clareza? Não tem essa clareza porque eu não estou entendendo nada que a professora está falando. Não estou entendendo a clareza porque, na verdade, parece que eu não tenho as bases. Parece que ela está falando de uma coisa que as pessoas já têm um conhecimento prévio e eu não tenho. Não tem clareza porque a professora não está conseguindo ensinar com uma lógica. Ou o professor, né? Por que não tem clareza? Uma coisa é óbvia, tá? Se você não tem clareza, se você vai para sua aula, se você abre seu livro
E se você não entende nada, você tem que procurar entender. Você tem que procurar entender. E se você tá num ciclo de que você não entende nada após nada, aula após aula, aquele método ali não é pra você. Adulto aprende a partir de clareza, de lógica. Isso não sou eu que tô falando, não. É comprovado. A gente aprende a partir de lógica. O que é lógica? A lógica tem a ver com você ligar conhecimentos que você tem com conhecimentos novos. Então você aprende um conhecimento novo e você liga alguma coisa que você tem, tá? Isso é... Quando a gente fala de clareza, a gente vai dividir em 2 pontos. E é isso que um curso bom ou um professor bom tem que te dar. Você tem que saber a diferença entre fundamento e lógica. Fundamento e lógica. Fundamento e lógica. Vocês sabem a diferença entre fundamento e lógica? Vocês têm alguma ideia da diferença disso? Porque é isso que faz a diferença. Se você souber a diferença entre fundamento e lógica, você aprende qualquer coisa. Você aprende qualquer coisa. E essa é uma das questões que eu faço questão, essa é uma dos pontos que eu faço questão de falar para os alunos sempre. Isso daqui é fundamento. Isso aqui aceita. Isso aqui é lógica. Isso aqui você vai ter que criar uma lógica ou você vai ter que entender o mecanismo e você vai conseguir aprender com facilidade. Ninguém falou se sabe a diferença entre fundamento e lógica, porque eu imagino que ninguém sabe, então. O que é o fundamento? O fundamento é quando eu falo assim pra vocês, quando eu tô ensinando lá no clube ou quando eu tô ensinando em algum lugar. Eu falo assim, porque Deus quis assim. Aí vocês riem, né? O que é o fundamento? O fundamento é algo que não tem lógica, não tem um motivo para aquilo ser exatamente daquele jeito. O Iago falou, fundamento é deidade. Exatamente. Não tem um motivo exato para aquilo ali ser daquele jeito, tá? Não tem. Porém, você tem que necessariamente aprender aquilo porque aquilo vai ser usado para um monte de lógica adiante na língua. Deixa eu dar um exemplo que vai ficar mais fácil. Vamos pensar em português. Eu sempre gosto de dar em português, um exemplo em português porque todo mundo entende. Palavra mesa. É masculina ou feminina? Neutra não tem em português, né? É masculina ou feminina? Mesa. Eu falo a mesa, eu falo o mesa. Se vocês não souberem essa... Exato, palavra mesa é uma palavra feminina. A mesa, eu digo a mesa é uma palavra feminina. Isso é fundamento. Isso você tem que saber. Isso não tem lógica. Você fala assim, Luísa, porque termina com A, mas temos palavras com A em português que não são femininas. Temos palavras com E em português, tipo ponte. Ponte tem E no final, será a ponte ou o ponte, né? Não dá pra saber, você tem que saber, tá? Isso aí é o fundamento. E o que é a lógica? A lógica é o que você vai fazer com essa informação em todos os seus desdobramentos. Por exemplo, mesa vai ser meu mesa ou minha mesa? Vai ser minha mesa. Por quê? Tem esse A no final indicando por que a palavra é feminina. Eu vou dizer aquela mesa ou aquele mesa. Eu vou dizer aquela mesa ou aquele mesa. Eu vou dizer aquela mesa. E esse A é porque a palavra é feminina. Isso parece muito óbvio para vocês, certo? Porque é português. Mas isso em alemão é a chave, olha que loucura. Enquanto em português isso parece muito óbvio para vocês, em alemão é a chave. Por quê? Porque você tem que entender o que é fundamento. E o fundamento é aquilo que você tem que aceitar. São as bases da língua, são as lógicas em que a língua se deita. Não tem jeito da gente mudar aquilo, certo? Aquilo ali é o fundamento. Só que depois que você tem o fundamento, então lá no A0, né, que é o primeiro curso que eu dou, que é a quebra de gelo lá no clube, o que eu faço? Eu te ensino a pronunciar, eu te ensino os gêneros, eu te ensino os números, que são fundamentos, entende? São fundamentos, aquilo ali você vai ter que decorar. Então, quando você entra para uma língua, né, quando você ataca uma língua, o início são fundamentos, que eu tenho que te falar isso. Eu falo assim, olha, isso aqui não tem lógica, decora. Depois disso, no seu desenvolvimento com a língua,
Clareza vem de você entender a lógica, tá? E a hora que você entende a lógica, você começa a aplicar em diversos pontos e você não vai ter dificuldade de aplicar. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas o B1 é muito difícil. O B1 não é muito difícil, mas o B1, ele é uma série de lógicas, né? O B1 é um intermediário, tá? Pra quem não sabe essas nomenclaturas. O B1, né, o intermediário, ele não é muito difícil, mas ele tem uma série de lógicas que se baseiam em fundamentos do A1, do A2. Então, você não tem esses fundamentos, você se Entendeu? Então, a clareza ela é essencial. Se você sai de uma aula de alemão sem entender a lógica, primeiro, o que é fundamento e o que é lógica, você não vai conseguir se desenvolver. Então, você tem que ir para a aula e entender. Esse é um ponto óbvio, tá? Outro exemplo, fundamento. Os verbos terminados em ar em português. Amar, brincar, cantar. Como é que eu faço o passado deles no eu? Eu tiro a R e coloco o ei. Então, amar, eu tiro a R e coloco o ei, amei. Eu amei. Eu amei é o quê? É o fundamento. Não tem lógica. Por que eu coloco ei no amei? Não tem lógica, certo? Beleza, mas agora toda palavra que eu tiver com ar, eu vou aplicar isso. Eu vou aplicar esse fundamento de maneira que ele se torne uma lógica, de maneira que eu consiga, a partir de saber um ponto, eu consiga conjugar todo o verbo. Cantar, cantei, brincar, brinquei. E assim sucessivamente, tá? Em alemão a mesma coisa. Muita gente fala assim, nossa, Lud, declinação de adjetivo é tão difícil. Quem já chegou aí em declinação de adjetivo? Declinação de adjetivo é um bicho de 7 cabeças. É um bicho de 7 cabeças porque você não tem o fundamento. O fundamento da declinação de adjetivo são os casos da língua alemã. Se você fugiu daquele fundamento, você não consegue declinar adjetivo. Pode tirar o seu cavalinho da chuva. Declinação de adjetivo necessariamente tem a ver com fundamento. Então, gente, primeira coisa que eu quero que fique muito claro para vocês quando a gente está falando de método. Tenha clareza, entenda. Não entendeu? Pergunte. Não entendeu de novo? Pergunte. Pergunte 1, 2, 3, 5 vezes, 10 vezes. Se aquela pessoa ali não está sendo capaz de te fazer entender, procura no YouTube. Procura aqui, ó, na Der Ausländer, aqui, ó, que é a minha gramática da base, dos fundamentos do alemão, é a Der Ausländer. Eu vou procurar a Der Ausländer, vou perguntar pra Lud, não sei, tá? Mas se você não tiver clareza, às vezes, muitas vezes, pessoas me perguntam, no clube, lá no fórum de dúvidas que a gente tem que os alunos usam, a pessoa me pergunta uma coisa e fala assim, eu tenho que falar isso, eu falo, você já viu a aula X? Teve até uma aluna que falou assim, eu não gosto quando vocês perguntam se você já viu a aula X. Aí eu expliquei pra ela, você não gosta por quê? Porque na verdade eu preciso te perguntar se você já assistiu a aula X. Porque se você não tiver assistido a aula X, não tem jeito de eu te explicar, porque aquilo ali é fundamento. Então, quando alguém me pergunta, eu falo assim, o fundamento da declaração de adjetivo são os casos. Você sabe os casos? Sei. Então, posso te explicar a lógica da declinação de adjetivo. Você não sabe os casos? Não. Então, primeiro você tem que estudar os casos. E como é que eu faço isso? Porque eu sei a regra do fundamento e da lógica. Então, você foi para sua aula de alemão, de francês, de inglês, está estudando sozinho, abriu um vídeo que você não faz a menor ideia do que seja, não tá entendendo nada, não continua, você não vai entender mais um pouquinho pra frente, você não vai, entendeu? Não vai. Não existe essa história de empurrar pra debaixo do tapete e falar, não, mais pra frente eu entendo. Você não vai entender. Então, beleza. Entenderam o que é o fundamento e a lógica, e essa é a primeira parte do método, clareza, tá? Clareza. Clareza do que você aprendeu. Você tem que saber, sair da aula sabendo explicar o que você aprendeu. Não, sair da aula às vezes não, porque ainda não tá tão sedimentado. Você vai pra sua casa, estuda, e amanhã você tem que saber explicar o que você entendeu. Sabe explicar o que você entendeu, ou o que você aprendeu? Tá claro. Segundo ponto. Segundo em português, segundo em alemão. Segundo ponto. Estudo ativo. O que é estudo ativo? Estudo ativo é o ponto, tá? Em que eu vejo mais pessoas fazendo aquilo que eu falei o que não fazer. No início daqui do nosso encontro eu falei, você tem que saber o que fazer, você tem que saber o que não fazer. Às vezes o que não fazer é até mais importante do que fazer. E no estudo ativo é onde vocês mais caem na furada de não saber o que fazer.
ou de fazer totalmente a coisa errada. No estudativo é o seguinte, eu ouço assim, Lúdia, mas eu leio super bem, eu não consigo falar. Nossa, Lúdia, eu entendo super bem, mas eu não consigo escrever. Fala assim, mas você tá fazendo os exercícios de estudativo? Hã? Tem às vezes até uns alunos do clube que fazem isso, né, gente? Porque lá dentro do clube, a gente tem, pra quem não conhece, né? E pra quem conhece vai levar um splash aí na cara se não faz. Lá dentro do clube você entra, você tem os vídeos introdutórios, que eu começo por aqui pra você saber como é que você usa a plataforma e tal, tudo explicadinho. Depois você tem um curso chamado Método SW. E o Método SW são 10 métodos essenciais, que aí eu explico isso aqui que eu tô ensinando pra você de forma muito prática, né? Como é que você vai entrar, qual tipo de exercício que você vai fazer, que horas você vai fazer, tudo, né, organizado. É um curso, assim, que só o curso já valia mais do que o clube. Só o curso Método SW já vale mais do que o clube. O clube inteiro, o método já vale mais. E aí, um aluno às vezes do clube fala, Lúdio, mas não tô conseguindo falar. Aí eu falo assim, você tá seguindo o método? Aulas 3, aula 5, aula 10, por exemplo? Não sei, deixa eu lá conferir o método. Falo, pô, fico impressionado, entendeu? Você, tipo, entra num clube como o nosso, tem um método lá mastigado pra você, você não faz o método, e tem, assim, às vezes, né, gente, pode ser também que a pessoa distraiu, esqueceu ele do método. Tô aqui pra... Não tô aqui pra ficar julgando também, mas, gente... Ó o Iago, aluno. Eu até entendo, mas não consigo falar. Aí você pergunta, como é que você pratica a fala? Ah, não pratico. É exatamente isso, entendeu? Você tem um método pra seguir. O que é estudativo? Estudativo é o seguinte, eu aprendi. A Lúdia acabou de me falar que amar, o passado dele é amei. E que essa lógica serve para todos os verbos terminados em ar. Então, brincar, brinquei. Cantar, cantei. O que mais que tem? Fechar, fechei. Eu aprendi a lógica, se eu ficar... Não entendi a lógica. Beleza, entendi a lógica. Não vai adiantar de nada. Porque entender é o primeiro passo, mas, né, gente, o caminho tem vários passos. Você dá o primeiro passo, realmente não significa que você vai chegar ao seu objetivo. Vocês concordam comigo? Então, o que você tem que fazer? Você tem que estudar de forma ativa. O que é estudar de forma ativa? Eu achei lá, a Luz falou que amar, o passado ele é amei. Agora eu vou fazer, e que todos os verbos terminados em ar tem o ei no passado. Agora eu vou fazer uma lista de verbos terminados em ar. Então, amar, cantar, brincar, falar. Que mais? Vou fazer uma lista, vou achar uma lista. Vou ficar... onde que eu acho a lista? Gente, tem Google, né? Se você quiser. E depois que eu fizer a minha lista, eu vou fazer 1 milhão de frases com aqueles verbos. 1 milhão, não é 2, 3, não. Quantas eu vou aguentar? Porque isso é estudativo. Então, eu brinquei com meus filhos, eu amei meu marido, eu falei com minha sogra, hoje exemplos de mãe, né? Eu cantei pro meu bebê. Isso é estudativo. Aí a pessoa faz assim, vou escrever 1 milhão de frases. Começa a escrever 1 milhão de frases. Ótimo! Realmente é muito bom que você escreva, você tem que escrever mesmo. Aí depois a pessoa vira pra mim e fala assim, mas eu não consigo falar nada. Quantas frases no seu estudativo você fez sem escrever? Montando a frase na sua cabeça e gravando, por exemplo, num celular. Quantas vezes você fez? Nenhuma. Então não tem jeito de você falar. O estudativo, ele vai ser aquilo que vai guiar para suas capacidades, tá? Então isso é essencial. Comentem aí, gente. Vocês costumam fazer frases, formar frases fora de exercício a frase inteira? Porque isso também é essencial. Muitas vezes a gente tem exercícios nos livros e tal que você tem que completar com uma palavra. Então, por exemplo, você está aprendendo conjugação de verbo, aí ele coloca lá, brincar. Aí você tem que colocar nas lacunas, né? Eu brinquei, cantar, eu cantei. Você só escreve o verbo, que é ótimo, é um exercício útil demais para você treinar a conjugação do verbo. Mas isso não resolve o seu problema de formação de frases.
Isso não resolve o seu problema de formação de frases, porque se você está acostumado a conjugar o verbo brinquei, cantei, falei, não adianta na hora de você falar uma frase, porque você não vai falar com a pessoa que você está conversando, falei, brinquei, conversei. Ninguém fala assim. Você precisa do sujeito, você precisa do verbo, você precisa do complemento do verbo. Só que você treina só a colocar as coisas na lacuna. E você acha que você vai sair falando alemão, você acha que você vai sair falando inglês, você acha que você vai sair falando francês. Vocês estão entendendo a bizarrice da conversa? A Lu falou, tem conversas inteiras em alemão na minha cabeça. Ótimo. Mas uma coisa muito importante também, Lu, é que você tem essas conversas falando, igual doida, falando mesmo. Por quê? Porque na sua cabeça, a gente consegue fazer todos os sons da nossa cabeça. Só que a boca, o aparelho fonador, o pescoço e tal, né? A garganta, as cordas vocais, elas são físicas, elas não são só imaginários. Elas precisam de treinamento físico. Então, muitas vezes, o que acontece também é que você, na sua cabeça, fica lindo. Você vai falar, sai um tanto de trem esquisito, tá? Então, uma das coisas super importantes pra você, além de fazer esse Kopfkino, né? Que é o cinema da sua cabeça, tem uma palavra linda em alemão pra isso. Kopfkino. Kino é cinema e Kopf, cabeça. Kopfkino é a sua imaginação, né? Aquela imaginação fértil, que você fica inventando as coisas. Kopfkino, tá? Além de você fazer o cinema da sua cabeça, você necessariamente precisa de um estudativo de escrita e de fala. Não só de escrita, como também de fala, tá? Todo estudativo vai te trazer uma consequência ativa. Muitas vezes, ó, todo mundo falando, ó, geralmente não extrapolo o que está no exercício, tá? Geralmente não faço, deveria, mas não. Então, esses relatos são muito comuns, né? E eu sei, gente, que às vezes você acostumar a fazer isso gasta tempo, gasta energia, mas é isso que vai fazer o seu alemão deslanchar. É isso que vai fazer o seu alemão deslanchar. Necessariamente você produzir em alemão. Você precisa produzir, não adianta você achar que você vai estudar calado, que você vai estudar sem escrever, que você vai estudar sem produzir e que na vida real você vai conseguir produzir, porque você não vai, tá? Você não vai. Não existe essa possibilidade. Simplesmente não existe. Então, essa é uma das coisas também que a gente perde muito em cursos tradicionais pelo seguinte: você tem a impressão num curso tradicional que você tem mais oportunidade de falar. Muitas vezes as pessoas falam assim pra mim, poxa, Lud, um curso online, será que eu vou ter oportunidade de trabalhar a fala? Falo demais lá no Clube de Alemão. Depois de cada aula, né? Porque a gente tem aula, exercício e parte de Hören, em que você vai treinar o ouvido e a fala, tá? E a fala. Além, é claro, de toda a aula, você necessariamente tem que fazer um estudativo, como eu tô ensinando aqui pra vocês, com formação de suas próprias frases e tal. A pessoa fala assim, mas Lud, será que num curso como o Clube de Alemão eu não vou ficar defasado na fala? Eu falo, não, muito pelo contrário. Se você fizer o método como você deve fazer, na verdade a sua fala vai deslanchar. Por quê? Vamos pensar. Você tá num curso tradicional, numa sala de aula, 50 minutos de aula, como eu fazia em inglês. Nos 50 minutos de aula, eu vou jogar assim, na melhor das hipóteses, tá? Você tem 5 alunos na sala. Você sabe que não é assim, tá? Vou jogar numa hipótese real. 10 alunos na sala, porque 5 alunos na sala, assim, a melhor das hipóteses nunca acontece, né? Vou jogar que você tem 10 alunos na sala. Então você tem 50 minutos de aula e 10 alunos na sala. Vamos pensar quanto tempo a professora fala durante a aula. Pelo menos metade, né? A professora vai explicar alguma coisa e tal. Então a gente vai pensar que a professora fala 25 minutos, tá? Nos 50 minutos de aula. Sobrou outros 25 minutos, na verdade. Nesses 25 minutos, vamos dividir por aquelas 10 pessoas que estão na sua sala. Você vai ter a oportunidade de falar 2 minutos e meio. 2 minutos e meio numa aula de 50 minutos. Então você tem aquela impressão, nossa, mas um curso presencial eu vou falar muito mais. E quando a gente faz as contas, isso aqui eu tô jogando, assim, tô sendo bem legal, porque você não fala 2 minutos e meio, né? Afinal, é uma língua estrangeira, então você tem que pensar, você tem que elaborar suas frases, né? Todo mundo fica lá meio gaguejando, né? Então, no final, cada aluno ali, se ele tiver a oportunidade de falar 2 minutos e meio numa aula de 50 minutos, é muito, tá? E por que eu tô dizendo isso? Exatamente porque essa sensação que você tem na aula, se você faz um curso presencial e tal, essa sensação que você tem de que você tá treinando fala durante a aula é uma mentira.
Você não tá. Por isso que você tem a impressão, quando você sai, que você não consegue falar, porque não dá tempo de você treinar. E é por isso que você precisa fazer um trabalho de estudo ativo fora daquele momento da sua aula, né? Sendo bem sincera. Então você vai ter que fazer as suas frases e você vai ter que fazer a sua fala também fora do momento de estudo ativo. Entenderam, gente? Ficou mais claro o que é o estudo ativo? E por que ele é tão importante, tá? Se você seguir essa regra, o seu alemão deslancha, não tem jeito. E às vezes vocês ficam meio com preguiça, falam assim, nossa, Luz, mas que preguiça de formar. Nossa, gente, toda hora cai esse trem aqui. Ai. Que preguiça de formar minha frase e tal. Falo, gente, pega ali. Se você tá com preguiça de formar 100 frases, forma 5, forma 10. Isso já faz diferença, tá? Eu não tô falando aí pra só formar 10, só formar 2, mas qualquer trabalho ali faz diferença. Igual aquela meia horinha de exercício físico todo dia. Faz muita diferença. E às vezes a pessoa fala assim, não, se eu não puder fazer 100, eu não vou fazer 5, né? Faz 5. Faz 5. Tá entendendo o ponto? Esse é o estudativo, espero que tenha ficado mais claro aí o que é o estudativo. E todo aluno meu, que eu sei que tem vários alunos meus, alunas minhas aí, que falarem, Lud, eu não tô conseguindo falar, eu não tô conseguindo escrever, eu falo pra você, você não tá treinando. Principalmente, volta lá no curso Método SW, que é a coisa mais valiosa que tem dentro do clube de alemão, e veja com carinho. Agora, eu até pedi para minha equipe, né, colocar nas aulas avisos, não sei se vocês já viram, de tantas em tantas aulas tem aviso. Você tá seguindo o método? Você tá fazendo o método? Você lembra que o método tem esse pontos? Por que eu coloquei isso? Porque eu sei que o ser humano tem a tendência de voltar a fazer as coisas erradas, né? A gente quer mudar o hábito, faz ali 2, 3 vezes e depois para, tá? Então, assim, esse é um tapinha aí que eu tenho que dar para os alunos do clube, mas não só, né? Eu sei que todo mundo faz errado, mas quando você faz errado sem ter a informação, você é perdoado. Quando você faz errado tendo a informação, aí o buraco é mais embaixo, né, gente? Então, vamos pensar nisso com muita atenção, com muito carinho, tá? Alguém falou, o Diesel falou, o problema é saber se as frases estão certas. Realmente, mais ou menos, tá? Porque se você tem o fundamento, você tá reproduzindo o fundamento. Então, por exemplo, amar. Eu digo, eu amei Carlos. Essa é a minha frase do fundamento. Depois eu digo, eu falei com a Francesca. Então, você está reproduzindo o fundamento. Se você está reproduzindo o fundamento, mesmo se houver erros, os erros vão ser menores, porque você está reproduzindo um certo fundamento. E não precisa ser tudo perfeito. E isso gostei muito da pergunta, porque a ideia da comunicação, principalmente quando a gente está aprendendo uma língua estrangeira, não é que tem que ser perfeita, é que você tem que conseguir comunicar, que você tem que conseguir formar a frase. Não necessariamente tem que ser perfeito. Porque esse é o próximo ponto. Se tem alguma coisa ali na sua frase, por exemplo, que está errada, às vezes é alguma coisa de um fundamento que você ainda não aprendeu e não tem problema. Mas você está adquirindo o hábito de produzir. Isso é muito mais importante do que a correteza de cada detalhe da sua frase. Obviamente, se você tiver alguém para corrigir para você, por exemplo, no clube, você tem o fórum de dúvidas, você pode tirar suas dúvidas, né? Tô com dúvida nessa frase aqui, você faz sua pergunta. Ou se você está no seu curso, às vezes sua professora pode corrigir para você, seu professor, ou você tem algum amigo que pode corrigir para você. Claro que isso ajuda, tá? Claro que isso ajuda. Mas mais importante do que a correteza da sua frase, muito mais importante do que isso, é você entender que você tem que produzir. E que você vai produzir a partir do fundamento que você aprendeu. Se todas as frases que você produzir, tá? Se em todas as frases que você produzir, o fundamento que você está trabalhando estiver correto, já é 90% do caminho andado, mesmo que existam erros. Ficou claro, gente? Agora ficou mais claro? Gostei muito dessa pergunta porque ela foi muito esclarecedora, essa questão do medo do erro. Não tenha medo do erro. O erro é parte do processo. O Daniel, Lud, pode falar sobre aqueles S7 que se ainda é usado? Sim, S7 é uma letra do alemão, é usado normal. É igual o A, B, C, D, a gente tem S7, tá? Alguém perguntou isso aí. Beleza, gente, vamos para a última parte. A última parte, então, é a revisão, tá? Então, eu falei de
Falei de quê? Clareza, estudativo, e agora a gente vai falar da revisão. Uma outra coisa que eu ouço o tempo todo. Lude, mas eu não consigo memorizar. Lude, mas eu aprendo, eu entendo e depois eu não consigo usar porque parece que some tudo da minha cabeça, né? Com certeza vocês já ouviram isso. Vamos falar então de uma coisa chamada curva do esquecimento, tá? A curva do esquecimento, e também essa é uma das coisas que eu ensino só no clube, só nas mentorias, e hoje estou dando esse presente para vocês aí. A curva do esquecimento, ela foi desenvolvida por um cara chamado Hermann Ebbinghaus. Como vocês podem perceber, o nome é alemão, porque o moço era alemão mesmo, tá? Ele foi o grande desenvolvedor dos estudos da memória no século XIX na Alemanha. Inclusive, pesquisou no século XIX na Universität Berlin, na Universidade de Berlim, ele pesquisou a memória. Então, de novo, ele chama Hermann Ebbinghaus e ele é o cara mais importante aí dos estudos da memória. E ele desenvolveu uma coisa chamada Vergessenskurve. Vergessenskurve. Curva. Vergessen, esquecer. Então, a curva do esquecimento. Ele entendeu, né, as pesquisas dele, foi um pioneiro aí nas pesquisas psicológicas nas universidades. E ele simplesmente escreveu uma das obras mais importantes sobre memória do mundo, chamada Über das Gedächtnis, que significa sobre a memória. Tá? Então, Ebbinghaus escreveu esse livro e nesse livro ele fala sobre a curva. E aí, eu quero dar um presente pra vocês, quero mostrar pra vocês a curva. Ó que legal. Espero que vocês estejam conseguindo ver bem aí. Tá tudo em alemão, né? Mas dá pra vocês entenderem aí. Quando foi em 1885, o Ebbinghaus ele escreveu esse livro, Über das Gedächtnis, e ele desenvolveu a Vergessenskurve. E a curva do esquecimento, ela é o seguinte. Ela diz o tanto que você esquece no tempo que você estuda, tá? Ou que você não estuda. Então, vamos dizer que você aprendeu alguma coisa hoje. Você aprendeu alguma coisa hoje. Hoje é dia 8/5, você aprendeu uma coisa. Então, lá em cima, ó, tá 100%, tá no 100, tá vendo? A primeira coisa, aquele traço ali cinza em cima, tá no 100%. No dia 8, que é o dia 0, tá? Ou o dia 1. Aí, gente, vai passando as 24 primeiras horas. E tá vendo o que tá acontecendo com aquele cinza ali? O cinza tá baixando. E ele bate lá nos 50% mais ou menos. Mas isso é variável. De pessoa para pessoa, um pouco variável, né? Mas isso aqui é a média, tá? Então você perde aí, já dentro das primeiras 24 horas, pelo menos 50% você aprendeu. Então, entenda o seguinte: o que essa curva está nos dizendo? Ela está dizendo o seguinte: se eu aprendi uma coisa hoje, né, um fundamento hoje, vou falar essa palavra que a gente aprendeu hoje. Se eu aprendi um fundamento hoje, amanhã eu já esqueci 50% desse fundamento. Necessariamente. Então, por que a gente fala que o terceiro pilar do método perfeito de estudo é a revisão? Porque amanhã você necessariamente tem que revisar. Porque se você revisar amanhã, o que vai acontecer? Pá! Sobe lá pra cima de novo, olha o cinza lá pra cima. Eu revisei, né, Wiederholung, nessa palavrão aí que tá escrito Wiederholung, é revisão, tá? Então eu revisei, o meu aprendizado voltou lá pra cima, pá, bateu lá em cima de novo. Aí o que vai acontecer? Eu vou voltar a esquecer. Óbvio. Mas não vou esquecer com a mesma velocidade. Né? O ângulo da curva não tá mais, né, assim. Ele já tá um pouco mais curvado. Eu não vou esquecer com a mesma velocidade. Aí eu vou lá e pá, reviso de novo. Revisei de novo, bum. A minha curva foi lá pra cima, eu cheguei no 100. A curva volta a descer de novo. Mas ela vai descendo mais devagar. Aí o que acontece? Você revisa e bum, sobe para 100% de novo. E toda vez que você revisa, o ângulo de descida dela é, né, um ângulo menor. Então você vai esquecendo cada vez menos. Até que você faz ali a quarta e a quinta revisões, que o ângulo de descida é muito baixo. E ali você realmente sabe uma coisa. Entenderam? Então o Ebbinghaus, ele desenvolveu isso no século XIX, tá, gente? Não foi ontem, não.
E até hoje as pessoas não sabem usar isso a favor delas. Foi por isso, né, que eu desenvolvi lá no clube o calendário de revisão, em que eu ensino para vocês passo a passo, aqui não daria nem tempo, tá? Mas eu ensino passo a passo como é que você usa essa curva de revisão ao seu favor, tá? Então, como é que você coloca lá no seu calendário de revisão que dia que você tem que rever a matéria para que você consiga memorizar de forma ótima, para que você não esqueça. Não adianta você ter clareza, não adianta você fazer um estudo ativo e depois esquecer tudo na hora de usar, certo? Então essa é a curva de esquecimento e essa é a terceira parte, a revisão. Você necessariamente tem que revisar e o ideal é que você revise um conteúdo umas 5 vezes, tá? O ideal é isso, que você revise o conteúdo, que você veja uma vez e revise pelo menos 4 para que você consiga memorizar. Então, gente, vamos fazer um resumão do que você precisa? Você precisa de clareza, você precisa de estudo ativo e você precisa necessariamente de revisão. Necessariamente de revisão. E se você não revisa, se você é aquela pessoa que todo dia vê uma coisa nova e nunca volta para trás para revisar, você tem um problema seríssimo de memorização e você também não vai conseguir usar. Então esse é o método, né? Esse é o como, tá? Ficou claro até aqui, gente? Eu vi que alguém perguntou lá em cima sobre, antes da gente falar sobre o mapa é um assunto um pouco mais veloz, tá? Tipo, falar sobre o mapa rapidinho, que é o segundo código de hoje, né? Tudo isso aqui foi o terceiro código, né? Que é um método, que é clareza, estudo ativo e revisão. Olha a pobre na Alemanha milionária falando, eu esqueço tudo, você não revisa. Tenho certeza absoluta. Não existe quem esquece, quem revisa e esquece. Não existe, tá? Então, se você não segue um calendário de revisão, se você não revisa, não tem jeito. A Bru tá perguntando, Lud, isso serve também para vocabulário? Serve, tá? Você também tem que revisar vocabulário. Para vocabulário é muito legal usar aplicativos como o Anki, tá? Que eles já têm a revisão espaçada do vocabulário. Para gramática, você usa um calendário a partir dos seus estudos, né? A Darlene falou que não entendeu a lógica. É muito simples, Darlene. Estudou hoje, tem que revisar amanhã. Revisou amanhã, você tem que estudar. Você tem que revisar pelo menos ali uma semana de novo. Essa é a lógica. Você tem que pegar aquilo que você aprendeu, você tem que ver de novo. Não é rever tudo que você já viu, fazer todos esses. É rever, revisar. Pegar e revisar de novo. Essa é a lógica. Se você quer memorizar, a memória só funciona por revisão. É óbvio, né, gente? Porque se a nossa memória guardasse tudo que a gente vê uma vez, a gente estaria doido, não ia caber na nossa cabeça, né? A gente não ia conseguir gerir tanta informação. Então, é por isso que a nossa memória é muito boa pra gente, não memoriza tudo. Mas aí a gente tem que aprender como é que a gente memoriza, tá? Lud, você tem modelo de caderno de revisão? Tenho, lá dentro do clube de alemão, tá? Lá dentro do clube eu ensino exatamente como fazer o calendário de revisão. Uma coisa muito importante, gente, já que vocês estão perguntando aí alguns do clube de alemão, tá? Dentro do clube, a gente tem todo esse método que eu ensinei de forma, assim, bem específica. Eu ensino passo a passo. Inclusive, ensino a fazer o calendário de revisão. Esse mês de maio, né? Lá dentro a gente tem uma promoção no clube, né? Que é menos tempo cozinhando, mais tempo estudando. Para as mamães aí, pro Dia das Mães, menos tempo cozinhando, mais tempo estudando. Quem entrar no clube nesse mês de maio concorre a uma air fryer, tá? Então, aquela panela super chique lá que frita no ar, que você coloca os trenzinhos lá dentro, ela faz a comida sozinha. Outro dia eu fiz pão de queijo na air fryer, foi bom demais. Quem entrar no clube vai concorrer a uma air fryer em maio, tá? Então, se você tá interessado aí em entrar no clube, essa é a hora. Mamãe aí que tá querendo um sossego da cozinha, essa é a hora. Air fryer vai concorrer, tá? Então você entra e você já tá concorrendo automaticamente. Quem renovar o clube também, esse mês também concorre, tá? O site do clube é clubedealemão.com. Deixa eu anotar aqui, porque eu vi pessoas perguntando. E aí a gente continua o nosso assunto. clubedealemão.com. Esse é o site do clube, tá? Deixa eu colocar aqui.
Ah, não tô conseguindo fixar. Pronto, fixei. clubedealemão.com. E é isso aí. Então, gente, airfryer é legal demais. Eu nunca tinha usado, né? Fui fazer um pão de queijo, não acreditei não. E pra fritar? E batata frita? Nossa senhora! Gente, o negócio é fantástico. Fantástico mesmo. Bom, vamos falar então sobre o quarto código da fluência? O quarto código da fluência é o mapa, tá? E o que é o mapa? Veja bem, você já sabe o que fazer, né? Você vai estudar alemão. Você já sabe como você vai fazer, né? Você já sabe que você vai estudar a partir de clareza, já sabe que você vai estudar a partir de estudativo, já sabe que você vai estudar a partir de revisão, tá? Então você já tem tudo isso aqui no seu prato, né? Você já entendeu tudo isso. A gente já falou de fundamento, a gente já falou de lógica, a gente já falou que você tem que ter o fundamento antes de entender a lógica. Mas imagina você indo buscar um tesouro, tá? Eu gosto dessa analogia aqui. Imagina que você descobriu que existe um tesouro e que você quer ir buscar o tesouro. Você tem todos os equipamentos necessários, você comprou lá todos os equipamentos necessários, você desenvolveu todos os equipamentos necessários, você tem a motivação, você tá fit, você foi na academia e tá assim, com a corda toda, você tá se sentindo o Indiana Jones. Você tá arrebentando, você tá com tudo no jeito, né? Tudo, os equipamentos e tal. Só que aí, na hora que você tá saindo de casa pra buscar o tesouro, você percebe: ué, eu não sei onde é que tá o tesouro. Tá faltando o mapa. Tá faltando o caminho pra eu percorrer e chegar nesse tesouro. Gente, você pode ser a pessoa mais motivada do mundo. Você pode ter os melhores equipamentos. Você pode ser a pessoa mais fit do mundo. Você vai conseguindo chegar no danado do tesouro se você não tem o mapa. Também é uma outra coisa que parece óbvio, tá? Eu falar isso com vocês, mas não é. Porque tem um monte de gente aí na internet procurando conteúdo totalmente desorganizado, né? Para aprender alemão ou para aprender outra coisa. Como se qualquer ordem chegasse ao mesmo objetivo. Não chega. A gente acabou de aprender sobre fundamento e lógica. Então, se você entendeu o que eu disse sobre fundamento e lógica, você sabe que a ordem dos fatores altera o produto. Se você estava aqui ouvindo a questão do fundamento e lógica, você sabe que a ordem dos fatores altera o produto. Então, não. Você precisa de um mapa. Aí você vai falar assim: poxa, Lud, mas você faz tanto conteúdo no Instagram, no YouTube, no Telegram, não serve pra nada? Óbvio que serve, né, gente? Você não tava fazendo, não tava perdendo meu tempo. Só que esse conteúdo que você encontra, que eu faço com todo amor do mundo, que tem lá no meu YouTube, tem lá no meu Telegram, tem aqui no Instagram, ele é um conteúdo que eu chamo de conteúdo extra. O que é o conteúdo extra? Conteúdo extra é aquilo que você usa, que pode ser desorganizado, não tem uma lógica certa, mas que você usa para dar um up na sua língua. Dar um up no seu alemão. Poxa, aprendi uma expressão nova, aprendi uma estrutura nova e tal. É maravilhoso. É uma imersão e vale muito, tá? Você tem que me seguir mesmo, você tem que estar no meu YouTube mesmo, tem que estar no meu Telegram mesmo, porque esse tipo de imersão é importantíssimo. Mas isso é aquilo que eu chamo de extra. Por que é extra? Porque só funciona e só vai te dar todo esse resultado se você tiver já um mapa em que você está trilhando o caminho de forma organizada. Entendeu? Então você precisa do caminho de forma organizada para você aproveitar os extras também. Então não adianta você achar que você vai aprender com extra. Extra é extra. Você precisa do mapa. Lud, mas se eu não tiver o mapa, eu não consigo aprender? Se eu quiser aprender totalmente sozinha e tal, eu não consigo? Claro que você consegue. Só que aí você vai ter que ter muita paciência. Paciência pro erro, paciência pro acerto. Teve alguém que falou aí, ó, a Evelyn. Tipo eu, autodidata meio tartaruga. Exatamente. Quando você decide, olha, eu não vou seguir um mapa, tá? Eu não preciso de mapa, eu quero ir e eu vou achar, vou chegar na água, né? Eu vou chegar no tesouro, eu vou chegar onde eu quero. Onde eu chegar tá ótimo. Ótimo, vai dar certo, vai, mas você tem que entender que você vai precisar de paciência. É inversamente proporcional. Quanto mais paciência você tiver, melhor. Menos você precisa de um mapa. Quanto mais mapa você tiver,
menos você vai precisar de paciência. Geralmente a pessoa não tem o mapa, vai estudar e fica totalmente frustrado ou frustrada quando não consegue, né, aprender. É uma loucura. Tipo assim, você não tem um mapa, você não tem um caminho pra seguir e você se frustra porque você não tá aprendendo. Poxa, eu não tô conseguindo aprender com os vídeos do YouTube. É óbvio, aquilo ali não tá trabalhando a lógica de fundamento e lógica, fundamento e lógica, fundamento e lógica. Então você não vai aprender. Agora, não, eu vou no erro e no acerto. Eu chego lá num vídeo, se eu acertei, se eu entendi o vídeo bem, se eu não entendi o vídeo, amém. Beleza, você tá com tempo. Então, quanto melhor o mapa, menos paciência você tem que ter. Quanto pior o mapa, mais paciência você tem que ter. Ficou claro isso? Esse conceito, gente? Então, o que é um mapa? Um mapa é algo que você consegue a partir de alguém que já trilhou aquilo. Então, óbvio, se você quer chegar a algum lugar, você pergunta pra uma pessoa que já foi, né? Você pergunta pra ela, olha, como é que eu chego na cachoeira tal? A pessoa vai falar como é que você chega na cachoeira tal, porque ela já foi lá, ela sabe te indicar. Quanto mais experiente aquela pessoa for, melhor vai ser a indicação dela, certo? Se ela já foi lá naquela cachoeira 20 vezes, ela vai saber te explicar melhor que uma pessoa que foi uma vez só. A pessoa que foi uma vez só pode ter tido sorte, pode ter se perdido e nem sabe, pode ter tido sorte e nem sabe. Agora a pessoa que foi 20 vezes, não. A pessoa que foi 20 vezes, ela sabe certinho como chega na cachoeira. Então, o mapa você consegue com quem já trilhou, e quanto mais qualificada foi a pessoa que trilhou, melhor vai ser o mapa que ela vai te dar. Então, vamos a algumas perguntas bem simples. Eu posso aprender alemão sozinho? Sim. Você vai ter que ter muita paciência. Por que você vai ter que ter muita paciência? Porque você vai entrar num jogo de erros e acertos. Você vai entrar num jogo de... Eu não sei exatamente o que eu tinha que estudar agora, mas eu vou tentar estudar isso. Se der certo, bem. Se não der certo, eu pulo para outra matéria. E depois eu volto nessa matéria que eu não entendi. E aí, para quem está querendo estudar sozinho, a minha dica muito clara é o seguinte... a clareza. Se você está estudando sozinho, chegou num vídeo, chegou numa coisa qualquer, e você não está entendendo, larga aquele assunto e vai para um outro mais básico, porque às vezes está faltando algum fundamento, tá? Então, dá para aprender alemão sozinho? Dá. Você vai ter que ter bastante paciência, você vai ter que lidar bem com a frustração, você vai ter que entender que o seu caminho vai ser tortuoso, ele vai ter um monte de desvios que não seriam necessários, mas é uma opção. Se você está fazendo essa opção, não sei por quê, por uma questão financeira, porque você não gosta de seguir os outros, Tá, mas e aí, Lud? Eu não tenho dinheiro para investir num curso, por exemplo, né? Tem muita gente que pode falar comigo que não tem dinheiro para investir num curso. Aí eu sugiro para você, invista num livro. Então, se você não tiver dinheiro para investir num curso, invista num livro. Por que investir num livro? Porque o livro, pelo menos, ele tem uma ordem dos assuntos, né? Por exemplo, na Der Ausländer aqui, eu fiz exatamente a ordem dos assuntos, lógica. Então, não é nem uma gramática normal, porque a gramática normal ela não é dividida por lógica, né? A gramática normal ela é dividida por assunto. Então, às vezes, verbos, preposições, né? Gramáticas normais normalmente são assim. E o que acontece nesse caso é que o conteúdo não está na lógica, na ordem que você tem que aprender. Então, é muito difícil usar uma gramática. Aí eu fiz a Der Ausländer exatamente porque a minha ideia com a Der Ausländer era fazer uma gramática lógica. Então, uma gramática que te dava os fundamentos e a lógica logo depois, na ordem correta, exatamente para te ajudar no caminho, tá? Então, não tem dinheiro para investir num curso? Pelo menos... Olha o casal sem CEP aí. Oi, queridos! Se você... não tem dinheiro para investir em um curso, pelo menos invista em um livro. Pode ser a Der Ausländer, pode ser um livro didático qualquer de alemão. Já vai te ajudar. Mas, de novo, se você investir num livro, você tem que ter muita paciência também. Tudo bem que a Der Ausländer ela é escrita em português, então ela já facilita muito a sua vida, né? Mas, geralmente, para aprender com o livro, você também vai precisar de muita paciência. Por que você vai precisar de muita paciência? Porque você está trilhando o caminho sozinho. Por mais que o livro te ajude, o livro ali é um mapa, né? Então ele tá te falando, você vai por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, mas o livro não tá te dando exatamente sobre qual temperatura, sobre qual pressão, sobre qual condição, né? Você não tem um guia. Então o que é um curso? Um curso, ele é um mapa com guia. O curso é
é o mundo ideal para quem tá querendo aprender. Não um curso qualquer, né? Um bom curso, ele é um mapa ideal para quem tá querendo aprender. Por quê? Porque vem o mapa, vem o guia, né? Todo vestidinho de guia, é assim que eu me imagino, guiando você por aquele caminho, tá? Então, o que é o quarto código da fluência? É um mapa. E o que significa ter um mapa? Significa que se você for totalmente perdido, sua paciência vai ter que ser de Jó. Pode ser que você tenha, né? Sua paciência vai ter que ser de Jó. Você tem que se acostumar com a frustração, você tem que se acostumar com o erro. Pode ser que você desista no meio do caminho, porque você não vai achar o caminho. Tem um cabelinho aqui hoje, ó. Agora, se você tá querendo o caminho das pedras, tá? Um caminho das pedras, você pode adquirir um livro que não vai ser o melhor mapa, né? Ou vai ser um mapa sem guia, ou você pode ir para um curso. Aí eu já venho para um outro ponto. Lud, investi num curso e não tô entendendo nada. Esse curso que eu comprei não tem um guia muito bom, não. Gente, o que eu mais ouço vocês falando pra mim é o seguinte: eu investi num curso, o curso não é bom, mas eu vou ficar. Que eu acho uma estupidez, assim, é a segunda vez que eu uso essa palavra, né? E é uma palavra um pouco forte, mas eu acho uma estupidez isso, porque se você adquirir um curso que você não tá gostando, que você não tá aprendendo, você não tem que se torturar e falar, meu Deus, eu adquiri um curso péssimo, não tô aprendendo, mas eu paguei. Assim, o custo disso pra você é muito mais alto que o custo do curso. Por quê? Porque você fez um investimento ruim, por exemplo, num curso, e depois você vai continuar investindo o seu tempo, que é a coisa mais preciosa que você tem, num curso ruim. Então, você investiu dinheiro e você vai continuar investindo seu tempo porque você investiu dinheiro. Isso é uma lógica de negócio, inclusive, que eu aprendi hoje, né? Sou uma empreendedora e é uma das coisas que eu demorei um pouco a aprender. Quando você já investiu em alguma coisa, você tem a tendência de continuar investindo. É assim que muita gente, por exemplo, perde muito dinheiro ou faz maus negócios, né? Porque você tem, por exemplo, você comprou um carro, né? Aí você comprou um carro. Aí o carro era usado já. Só que você achou que tava bom, você levou no seu mecânico e tal, tava bom. Vou fazer aqui uma analogia com o carro. Aí, depois você percebe assim, nossa, o motor do carro tá muito ferrado, né? Então eu vou ter que investir pra consertar esse motor. Aí você vai lá e investe. Aí você fala assim, nossa, mas o sistema de câmbio tá todo problemático. Aí você vai lá e investe. E você começa a investir nesse carro, né? Continua investindo nesse carro porque você não tem capacidade emocional de perder o primeiro investimento. Se você tivesse falado assim, gente, comprei uma lata velha, não vou mexer nisso aqui não, perdi 10 mil reais, teria sido muito melhor do que aqueles outros 20 mil que você investiu no carro depois, que você poderia ter comprado um outro carro. Entenderam o ponto aqui? Isso é estudado, tá? Isso é estudado pela psicologia. Quando a gente se compromete com alguma coisa financeiramente, ou quando a gente coloca muita energia em algum projeto, a gente tem a tendência de não entender qual que é o ponto em que eu tenho que largar aquele projeto, porque você não tem capacidade emocional de aceitar que chegou o momento. Isso acontece muito em relações amorosas mesmo, tá? Você entra numa relação e tudo bem, aquela relação tá daquele jeito, e a relação começa a ficar ruim, sei lá, uma relação abusiva, ou uma relação que não tem mais amor, ou uma relação em que você tá esperando aquela pessoa mudar por algum motivo, né? Ah, não, ele falou que vai me dar mais atenção, ele não sei o quê. Só que aí você já investiu tanto naquela relação que você continua dando chance, você continua dando chance. Não, eu já tô aqui há 1 ano e tal, ele já mudou um pouquinho, você continua dando chance, né? E você continua dando chance porque você já deu muitas chances. Se fosse uma pessoa que você acabou de conhecer e a pessoa foi lá e fez uma coisa errada, você falaria, isso aqui já não dá pra mim. E ali você leva uma relação de 2, 5, 10, 20 anos. E aí você continua investindo muito mais e você perde muito mais do que se você tivesse largado pra lá. E essa mesma lógica eu vejo muito com os cursos que às vezes curso presencial, curso qualquer que você entrou e que você não gosta, você não sente que tá aprendendo. Você investiu sei lá quanto, e você pensa assim, poxa, agora eu tenho que continuar, porque eu já investi. Só que ali você tá perdendo
além do dinheiro que você investiu, todo aquele tempo que você está fazendo um curso ruim. Então, ou ruim, né? Então, o que que acontece? Você tá perdendo duas vezes e você tá perdendo duas vezes por um jogo mental. Por um jogo mental em que você acha que você não pode perder seu investimento e, na verdade, você tá perdendo muito mais ao continuar. Então, Lud, investir num curso ruim, não tô entendendo nada. Não fica, né? Beleza, fica nesse curso pro resto da vida, porque, né, o melhor retorno do seu investimento é acabar, além de investir o dinheiro, investir todo o seu tempo. Pense nisso, né? Não faça essa bobagem, que é muito comum, e fica aí a minha dica, tá? Mapa, um bom guia é economia de recurso, não é gasto, tá? É economia de recurso, porque tempo é o seu recurso mais precioso. Definitivamente, tempo é o seu recurso mais precioso. Então, quanto melhor seu mapa, menos tempo você vai gastar. A não ser, né, gente, que você tenha muito tempo aí, pode ser. Algumas pessoas têm, mas no geral, a gente pode dizer que tempo é o recurso mais precioso. Então, a gente tá falando de método e a gente tá falando de mapa. Gente, chegamos no nosso momento da nossa mentoria ao vivo. Quem quiser entrar comigo e fazer uma pergunta, é uma pergunta, hein? Só uma pergunta. Pode escrever. Você vai escrever no comentário assim: eu entendi o método e eu quero o mapa. E aí eu vou te chamar. Entenderam o que vocês têm que escrever se vocês quiserem participar? Eu entendi o método e eu quero o mapa. E aí eu te chamo para entrar aqui comigo. Eu entendi o método e eu quero o mapa. Eu entendi o método e eu quero o mapa. Quem quiser entrar aqui comigo e fazer sua pergunta, pode ser uma pergunta de qualquer natureza, tá? Vamos lá. Temos uma primeira pessoa aqui. Chamei a Gisele aqui, Gi. Deixa eu virar a câmera, só um minutinho. Ai, como que eu viro a câmera? Primeira vez eu não entendo muito. Olá, bom Peraí que dia. eu tenho que tirar meu microfone aqui. Pronto. Alô! Bom dia. Hello. Bom dia. Tudo bem, tá? Ok. Gi, me Ai, eu tô conta, como é que eu gripada, posso te gente. ajudar? Lud, é assim. Eu estou fazendo um curso integral, porque o empregador colocou para fazer o integral e eu tô no clube para fazer o estudo a mais. Porque muita coisa eu não acabo não entendendo da gramática no curso, ou no curso presencial, que o clube me ajuda demais. Mas qual que é o meu problema? É um curso integral, das 9 às 17, né? Então, quando eu chego em casa à noite, eu tô com a cabeça assim muito cheio de conteúdo e cansada. Então, como que eu consigo fazer um calendário de revisão? Porque eu tenho muita informação, né? Porque tem muitos pontos que são colocados durante o dia, né, nas lições, que na hora eu até consigo entender muito bem. Mas aí quando eu chego em casa e vou querer fazer uma revisão, eu não consigo fazer a revisão de todo o conteúdo do dia anterior no dia seguinte, que nem o calendário que você explica, né, para ser feito. Porque além de eu ter esse monte de conteúdo, a mente está cansada. Então eu pego para fazer no sábado e no domingo eu passo o dia inteiro no sábado e domingo fazendo a revisão da semana inteira, só que a mente está cansada. E isso também atrapalha o quê? Para eu praticar o Sprechen, porque em casa eu não tenho ninguém para poder praticar. Eu utilizo o falar no celular até, e às vezes eu jogo no Google Tradutor para ver se tem algum erro do que eu falei, para ver se eu falei o correto. Só que muitas vezes eu já peguei coisas erradas no Google Tradutor, não é o que eu quis dizer, né? Porque às vezes uma palavra ela tem vários significados dentro de um contexto, então não vai. Mas a parte do listen, do hören,
do Schreiber, eu estou muito bem. Porque quando o professor está lá falando, fazendo perguntas, às vezes, para os colegas, eu escrevo o que eu escuto, depois eu mostro para saber se eu escrevi correto. Mas aí quando eu chego em casa, muitas vezes o que eu estudei de manhã eu já nem lembro, né? Eu tô, pelo curso, eu tô finalizando um A2, né? E quando eu falo curso é no do presencial, né? Uhum. E aí a impressão que eu tenho um monte de gramática na minha cabeça, um monte de regra gramatical, um monte de palavras soltas, por não conseguir ter com quem treinar, né? Que nem você deu o exemplo, 50 minutos, só 2 minutos, é pouco, né? Por mais que a gente tenha bastante tempo, os professores são super bons também, mas assim, eu tenho esse problema por Hoje, questão da trava e disso. Qual a sua dica? várias coisas aí são importantes. A primeira delas é que você faz um curso muito intensivo, né? De 9 às 17. É um É, curso mega intensivo, assim, um curso muito intensivo e é muita matéria. E geralmente um dos erros dos professores nesse caso é dar muita matéria nova, né? O professor, ele devia conhecer o método de revisão, porque de 9 às 17 o seu professor devia estar dando as revisões corretas. Entende o que eu estou dizendo? Então não deveria ser o seu trabalho estudar as revisões corretas de meia-noite às 5. Devia ser o professor. Quando a gente tem um curso muito intensivo, o professor ele tem que já dar as revisões. Ah, aprendemos isso ontem, tem que revisar amanhã, né? Mas eu sei que isso nem sempre acontece, tá? E aí até às vezes por uma questão ou da empresa ou, né, que precisa ter um ritmo X, não tem jeito, né? Existem várias questões aí que estão incluídas nisso. Beleza. Quais são as suas opções, né? Você está aí no final do A2, né, que é o final do básico, e assim, você vai ter uma coisa que você vai ter que um pouco aceitar é que você vai ter buraco, não vai ter jeito. Você vai ter algumas sei. coisas que você não vai conseguir absorver na mesma velocidade que você deveria se você tivesse fazendo um curso mais lento. Então, a primeira coisa é relaxar em relação a isso, tá? Na sua situação específica, você tem que relaxar um pouco. Você tem que fazer o melhor que você consegue fazer. E relaxar, pensando assim, eu tenho que saber tudo porque você não vai saber. Você vai chegar ao final ali do B2, que eu sei que é seu objetivo porque você é enfermeira, e vai ter buraco. Só que aí o negócio é o seguinte: o que você tem que fazer, você tem que trabalhar para minimizar o problema. Então você vai fazer o melhor que você puder até lá. E depois, quando chegar no B2, você sabe que você vai ter que chegar no clube e dar uma revisada desde lá do A1 até o B2 para você fechar todos esses ciclos. Então, agora o que você vai fazer é uma é uma é um trabalho de diminuição de prejuízos. É isso que você tem que fazer. E isso tem que ficar muito claro na sua cabeça para você não se frustrar. Porque você tem que entender que é um trabalho de diminuição de prejuízo. O seu objetivo é passar na prova lá no B2 e depois você vai revisar com Isso. calma. O que você vai fazer quando você tiver. Por que você falou que você estuda de manhã e depois você já esqueceu à noite? Porque existe isso mesmo. A primeira grande queda na curva de revisão de Ebbinghaus é na primeira hora. O ideal é você estudar, você ver e você revisar depois ali de 1 hora, 2 horas. Porque existe uma queda. Então é muito normal que você tenha visto alguma coisa de manhã e tenha esquecido à tarde. Quando eu falo para você revisar de um em um dia, eu já ia pensando nisso. Mas como eu sei que às vezes é muito difícil para as pessoas revisar depois de 1 hora, que é o ideal. O ideal é você estudar agora, daqui a 1 hora você revisa. Mas eu sei que é impossível. Nós somos pessoas vivendo num mundo de várias outras questões, de vários outros demandas. Então não tem jeito de eu falar para o aluno, olha, você vai estudar agora, depois daqui 1 hora. Se fosse, né, o meu intensivão, seria assim. Mas eu sei que não é assim. Então, é por isso, é muito normal, não se frustre por causa disso, é muito normal. O que você tem que fazer necessariamente ao revisar? Como você está com pouco tempo, uma das coisas essenciais aí na sua revisão é você escolher aquilo que você vai revisar e fazer uma revisão muito baseada no estudo ativo. Então, ao invés de você ficar fazendo uma revisão completíssima, se você estiver cansada, faz uma revisão baseada no estudo ativo. Então, eu aprendi 5 matérias novas hoje. Eu aprendi 5 matérias novas. Então, você vai pegar ali o tempo que você tem à noite, que você ainda tem cabeça, e faça simplesmente é, principalmente na fala, faça frase. Pode fazer escrita, depois você deixa a escrita e fala. Então, por exemplo, eu aprendi conjugação de verbo no presente. Ich liebe dich, eu te amo. Aí você vai pegar, você vai escrever Ich liebe dich, ich trinke Wasser, ich esse Kartoffel, sei lá.
Você escreve essas frases para você treinar, depois você tira isso da sua frente e tenta fazer as frases oralmente, né? Você não precisa de outra pessoa para você falar, só faça suas frases oralmente, as frases que você conseguir imaginar em voz alta. Pronto. Se você conseguir fazer isso de todas as matérias que você está aprendendo, já vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Outra coisa que você pode fazer pegar os exercícios do clube, às vezes. Então, às vezes, você não vai assistir tudo, você pega o exercício do clube, faz o exercício do clube, teve dúvida, faz a sua pergunta no fórum de dúvidas. Tenta fazer, na sua revisão, fora da sala de aula, um lugar só de Übung, um lugar só de trabalho, um lugar só de produção. E isso já vai te ajudar demais a ter esse destravamento que é tão importante e é algo que você não tem chance de fazer durante a sua aula. Assista a aula do clube. Ah, não, eu não entendi essa matéria, então vou assistir a aula do clube. Mas se eu entendi, eu vou direto fazer os exercícios, vou fazer minhas próprias frases. E isso já vai diminuir um pouco o seu tempo. A gente precisa descansar para aprender. O sono é um dos pontos mais importantes para você aprender. Então, se você estiver dormindo pouco, durma mais. Se você. Ah, não, Tá. Lud, eu prefiro estudar 1 hora do que dormir. Tá errado. Você está estudando já muito intenso. Não sei, você dorme bem? Você dorme quantas horas por noite? Olha, depende. Tem noite que eu consigo ir dormir por volta das 9 da noite, acordo às 6 da manhã. Mas isso já é numa quinta, sexta-feira. Porque de segunda a quarta tem vez que é 2, 3 horas da manhã. Porque eu acho que eu tô tão ansiosa com essa situação de não conseguir, porque me cobro demais. E aí a insônia não deixa. Aí, como eu tô com Exato, você vai insônia, o ter que 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 eu começar a fazer faço? um Vou pro trabalho disso, tá? Duolingo, vou. Que seja com florais, que seja parando de estudar mais cedo. Você vai ter que começar a fazer um trabalho forte de sono, porque a memorização ela tem a ver com sono e você está estudando muito, muito mesmo, muitas horas por dia. Então você precisa dormir. Uma coisa mais incrível, eu trabalho 14 horas por dia, 12 horas por dia, depende, eu trabalho muito. Quem me acompanha sabe. Eu durmo, pode estar caindo o mundo, eu tô dormindo. Eu não durmo menos de 6 horas por noite. Não existe essa possibilidade na minha vida. Por quê? Porque eu preciso produzir. E você só produz mentalmente se você dormir. Nada, memorização e aprendizado estão totalmente ligados a sono. Então, a primeira coisa que eu quero te falar é isso: tem que regular seu sono. É mais importante você dormir do que você estudar nesse atual momento. Primeiro, você tem que dormir. Você tem que dormir, tá? Então, dormir, tá fazendo exercício físico? Não tenho tempo. Pois é. Porque, ó, Tem que fazer, tem que fazer eu 20 chego em minutos casa, de 20 minutos de exercício eu físico. Não chego em precisa ser mais casa, que isso. eu chego em casa por volta das 18. Às 19 eu já tô pegando pra estudar de novo. Tentando, Exato. sabe, Então, o que que você tem que fazer exercício. E fazer? Você vai tem que fazer, até. você tem que fazer uma rotina um pouquinho melhor. Então, o que que você vai fazer? Eu sei que às vezes é difícil, mas pode ser um exercício físico leve, tá? Antes de você estudar, você vai fazer 20 minutos, 25, não é muito não. É só para você dar o boom de novo no seu corpo. Você precisa disso. E dormir. E vai te ajudar a dormir também. Você vai ver, porque você tá ociosa, então vai ser 20, 25 minutos, já vai ser. Depois, se você quiser, eu te passo os links dos que eu faço. Eu faço também meia hora por dia para Ai, isso, com para certeza. estudar. Então, eu vou lá e faço o boom na hora de estudar. Quando eu já não tô aguentando mais estudar, eu faço exercício físico. Cansa, é chato, não é fácil, tá? Mas eu já faço exercício físico, me ajuda a estudar melhor e me ajuda a dormir também. Então, são esses pontos. Resumindo, fazer um estudo mais ativo em casa, não se preocupar tanto com os detalhes da gramática, que se você fizer Tá. isso já tá bacana, a não ser alguma coisa que você não tem entendido na aula, que você precisa de clareza, aí você vai para clareza, aí você vai para o clube para fazer a aula e entender. Mas você entendeu na aula, faz uma revisão mais voltada para o estudativo só. Acrescenta exercício físico, não precisa de ser muito, 3 vezes por semana, 4 vezes máximo, assim, 20, 25 minutos, já vai fazer uma diferença no seu corpo e dormir mais. Ficou claro? Ficou. Ficou assim, como sempre, né? Porque, bom, eu te encho de elogio, você sabe, né? Adoro mesmo. É maneira muito leve, como você explica, seja uma dica, um conselho, uma aula, né? Vocês fazem parte aí da trajetória e outro dia até no WhatsApp, acho que foi com a Marina que eu estava conversando, não lembro É. agora. Até falei pra ela assim, falei, gente, vocês são assim, eu vejo assim, os meus padrinhos, como se fossem meus padrinhos, sabe? Tem que dar aquele cheio de conselhos e você segue e o negócio funciona, né? Mas assim, muito obrigada.
Por Muito nada. E obrigada tudo por que você tudo, precisar, eu por tô por aqui, todas você as ajudas. sabe. Eu já tô esperando só notícias de sucesso de você, porque você vai longe. Parabéns aí pela dedicação. E respira um pouquinho mais fundo aí. E respeita um pouquinho mais seu corpo. E aí vai dar tudo certo. E como eu te falei, não fica pensando que você tem que ser perfeito, porque não vai dar. As, as, as condições sobre as quais você está não te permitem ser perfeita. E você tem que aceitar isso, tá? Não tem problema nenhum não ser perfeita, tá? Você só precisa fazer o melhor que você puder e já vai ser o suficiente, pode ter certeza. Até semana passada, eu pensava nos meus estudos assim, nossa, e lá na hora no Goiás, como vai ser? Não, preciso saber tudo. Até que você disse, você não precisa saber tudo. Você tem que entender, ser entendido, e é no mínimo 60%. Então, assim, se tiver algum erro, não tem problema, né? Não precisa ser Exato. perfeito. Então, E essa principalmente semana, na ouvindo sua isso, foi um pouco mais situação. leve. Exato, e principalmente na sua situação. Tá, gente? Vocês estão aqui acompanhando essa conversa. A Gi, especialmente, ela é uma enfermeira fazendo um curso por uma agência recrutadora e ela estuda de 9 às 17. Então, ela não pode organizar o tempo dela, o ritmo dela a partir das necessidades dela, a partir do jeito que ela aprende. Ela está seguindo um programa que é maior do que as nossas percepções ali do que seria o melhor método. Então, nesse sentido, a gente tem que se adequar e é por isso que eu dei esse conselho. Se você, por outro lado, aí que está ouvindo, tiver a chance de organizar de forma individual seus estudos, aí a minha indicação é, obviamente, seguir o método lá do clube, arrisca, com a calma necessária e tem muito menos sofrimento, assim, para ser bem sincera, e usar a palavra que é, né? Porque pode ser um sofrimento quando Não, você com tem que seguir certeza. um ritmo que é totalmente fora do padrão ali, fora do padrão humano, né? Que é o caso das recrutadoras, muitas vezes é fora do padrão humano. Ninguém está acostumado a estudar 8, 9, 10 horas por dia. Eu tô, mas geralmente as pessoas no geral não estão. Gi, obrigada. Tamo junto. Eu te agradeço. Beijão. Beijo. Você desliga aí? Aham. Gente, vamos ver mais. É... Lud, seu livro é vendido na Alemanha? Rosa, meu livro é vendido na Alemanha só em formato digital. No formato físico, só no Brasil. Porque o nosso parceiro distribuidor, ele só entrega no Brasil. A gente ainda não tem um parceiro distribuidor aqui na Alemanha. Teve mais gente que pediu para participar, mas está lá em cima. E aí eu acabo não vendo, tá, gente? Se quiserem chamar aqui a Mary Lila, Mari Lila, não sei. Você vai me contar como é que você chama quando eu te convidar aqui. Convidei aí, vamos ver se ela entra. Se não, vou convidar outra pessoa. Quem quiser participar, gente, quem quiser entrar ao vivo tem que escrever o quê? Se tem mais outra pessoa aqui. Convidar mais uma vez, hein? Escreve, eu entendi o método e quero o mapa. Eu vou te chamar para estar aqui comigo. Eu entendi o método e quero o mapa. Vou te chamar para estar aqui comigo. Eu entendi o método, eu quero o mapa. Bom, a Mari que eu convidei não quis entrar ou não pôde entrar, não sei. Vou convidar mais uma pessoa aqui que quer, a Isabela. Oi, Oi! tudo bem? Tudo! Que maravilha! Seja bem-vinda. Bela, me conta o que eu posso te ajudar. Então, primeira coisa, primeiramente eu quero falar que depois que eu entrei no clube, minha vida mudou totalmente em relação ao alemão. Meu Deus, como clareou tudo.
Tipo, paguei várias escolas, assim, foi muito dinheiro e não aprendia nada. Não aprendia nada. Depois que eu entrei no clube, que felicidade. Apesar que também meus pacientes me ajudam bastante todos os dias, né? Me ajudam em falar. Eu tenho uma facilidade com línguas e em falar eu me comunico super bem. Wie kann sprechen auf Deutsch? A gente não pode, Vai, meine senão o pessoal Deutsch não ist entende. besser ist. Wir können nicht auf Deutsch sprechen, weil sonst die Leute nicht verstehen. Vamos falar em português mesmo, mas... Alles klar, alles klar. Aber ich sage dir Bescheid, meine Deutsch ist 100% besser. Super, es freut mich sehr. Ja, ich freue mich auch. Eu tô toda arrepiada, Lud. Então me Tá conta, falando com me conta qual você. que é a sua pergunta. Me conta como é que eu posso te ajudar. É no sentido do passado. Sempre eu tenho um pouco de dificuldade no passado. Por exemplo, Damares. Quando a gente fala Damares, que aconteceu só uma vez, né? Não, o damals significa naquele tempo. Então, quando Naquele eu falo assim, tempo. quando eu era criança, eu falo, damals war ich sehr glücklich, né? Naquele tempo eu era muito feliz, né? O damals é naquele tempo. Você está confundindo com as e com wen. O as é a conjunção que você usa para uma vez no passado. O que é uma vez no passado? Quando você usa o as, ele significa quando. Alles war ich Kinder. Alles war. Ja. Uma vez quando eu era criança. Genau. E aí o que acontece? Às vezes confunde um pouco, porque quando eu falo assim, quando eu era criança, eu vou usar o as, né? Esse quando é o as. A pessoa fala assim, mas você falou que é uma vez no passado, como é que pode ser o as? Eu fui criança vários dias, né? Dá essa impressão, não é isso? Só que é o seguinte, você foi criança uma vez só. Concorda? Depois que você cresceu, você nunca mais pode ser criança. Então esse é o as. Entendi. Então o as você vai usar, vai significar quando na frase que você vai descrever uma coisa que aconteceu uma vez só. Então, quando eu digo assim, quando eu te vi pela primeira vez, als ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Quando eu te vi pela primeira vez, eu só te vi pela primeira vez uma vez. Então é as. E o wen? O wen é quando eu já te vi várias vezes. Toda vez que eu te vejo. Então, wen, quando você tiver em dúvida se é o as ou o wen, é o seguinte: se você puder trocar por sempre que, é o wen. Então, tipo assim, sempre vou anotar essa dica. Sempre que. Então, o when, ele é o quando que pode ser substituído pelo sempre que. Então, se eu digo assim, sempre que eu ia à escola, eu via a Isabela. Wenn ich zur Schule gegangen bin, oder immer wenn ich zur Schule gegangen bin, eu posso até acrescentar o immer, que é o sempre. Então, sempre que eu ia à escola, habe ich Isabela gesehen. Eu via a Isabela. Claro. O as aqui não cabe. O as não cabe. Por quê? Porque é sempre que. O as seria ontem, quando eu fui à escola, ou seja, fui à escola só uma vez ontem, né? Ontem só fui uma vez à escola. Então é as ich gestern zur Schule gegangen bin, habe ich Isabela gesehen, né? Então, a diferença entre o as e o wenn. Alles ist gestern, zum Beispiel, nochmal wiederholen, bitte. Alles ist gestern. Als ich gestern zur Schule gegangen bin. Zur Schule gegangen bin. Habe ich Isabela gesehen. Habe ich Lud gesehen. Não. Então é essa a diferença. Eu quero falar quando. A palavra é quando. Quando. Se eu estiver falando quando de uma coisa que aconteceu uma vez no passado, é as. Se eu estiver falando quando de uma coisa que aconteceu várias vezes no passado, é when. Se eu tiver dúvida, eu troco quando por toda vez que, sempre que. E aí funcionou. Ok. Faz umas frases com as e when e manda lá no fórum pra gente corrigir. Que aí eu vejo se você entendeu. Tá Bela, bom. obrigado, viu? Ich habe dich liebe. Ich habe dich auch lieb. Tchau, tchau. Tchau. Teve mais alguém que pediu aqui? Peraí que eu vou... Evelyn. Chamei a Evelyn aqui, vamos ver se ela entra.
Emily, tem que mudar a câmera. Ih, eu acho que deu pau. Ah, voltou. Aí, agora sim. Mudou Agora a sim. câmera. Não Seja muito acredito. bem-vinda. Ah, sim. Tô feliz. Gosto muito, amo de montão. Você Que é bom. incrível, Lúcia. Todo domingo estamos aqui batendo cartão. E tem uma Muito bom. gatinha Fico muito grande aqui feliz que de está estar com você comigo. todos os dias. Deixa eu ver se eu pego ela aqui. Meu caderno, ela, Ah, ó. eu tenho uma preta e Essa é a você minha tem uma mocinha. branca. Essa é a minha branca de olhinho azul. Ela é minha companheirinha. Então, Ludi, eu tô nas Me conta, aulinhas aqui. menina, como é que eu posso te ajudar? Ah, menina, a hora que você sortear um curso, eu entro. Menina, o meu problema é só a grana mesmo, porque o alemão eu amo de montão. Amo demais. Não sei nem o que dizer. Aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já comprou a The Ausländer? Não comprei ainda. Não comprei ainda. Então começa por ela. Começa por ela. Por que eu tô te dizendo para começar por ela? Porque você falou aí que tá com uma dificuldade de grana aí, e claro, eu entendo, né? Cada um com a sua situação e tudo bem. Mas por que eu tô falando isso? Porque o nosso quarto código hoje foi o mapa, né? A gente falou bastante do Sim, mapa. E se você está querendo aprender alemão, você precisa de um mapa, tá? Você precisa de um caminho. Então, o que você vai fazer? A gente tem a AD Ausländer, física e digital. Compra digital, que é mais barato. Você falou que tá sem dinheiro. Então, compra digital, que é mais barato, tá? E aí, o que não, você... mas eu não sou. Eu não sou da digital, eu vou preferir a física. Então, compra a física. Compra a física e aí você compra a Vou física e o que você vai fazer? Você vai começar a estudar ela, tá? E a partir de cada capítulo que você estudar, que você lê, você vai fazer, como eu falei, estudativo, fazer suas próprias frases, né? E você vai fazer sua revisão, você vai ver que já vai fazer muita diferença. Nada Ausländer, além da gramática, você vai ver aqui, ó, tem uns códigos aqui, ó, vou te mostrar. Tá vendo esse código aqui? Isso Sim, aqui, se você apontar para o seu telefone, sim. vai abrir um QR vídeo. Code. Sim. Isso. Aí você vai conseguir, além da gramática, abaixa um pouquinho seu som que tá dando eco aí. Seu volume. Além da gramática, você vai conseguir assistir o vídeo daquele assunto e depois você vai fazer o que eu acabei de te ensinar no método, né? Que foi o quê? Estudativo, fazer suas Melhorou, próprias... Melhorou. Melhorou, Melhorou. Aí É depois que você aqui vai fazer... passa carro, é muito barulho, Lud. Muito barulho. Não, mas agora tá ótimo. Aí você vai fazer, você vai pegar a gramática, junto com a gramática você vai ter a clareza, que a gramática vai te ensinar, você vai ver que você vai entender tudo, a base toda, que é a base do A1 e do A2, que é a base toda do alemão, tá aqui, na gramática. Aí você vai fazer o estudativo em cima disso e vai fazer suas revisões também, não pode só estudar uma vez. Estudou isso hoje, amanhã você volta e dá uma revisão. E aqui você já vai começar seu caminho. Até aí, se você depois quiser entrar no clube e tal, é um outro processo. Mas se você já começar com a Deus Letras, você vai ver que você já vai deslanchar. Vai fazer muita diferença. Então, essa é a minha dica aí. Porque o primeiro passo, a clareza tá toda lá. Sim, eu tô precisando deslanchar. Eu até já anotei aqui o de Auslander. Eu Isso. anotei ele, é o próximo passo, sim. Se O você pagamento tá precisar chegando, tô feliz. se você precisar do link, precisar de alguma coisa, você me manda uma mensagem lá. E tamo junto. E o que precisar também, deu algum problema, deu alguma dúvida, você sabe que eu tô à disposição e todo domingo a gente se encontra. Posso te ajudar com mais No alguma coisa? decorrer do caminho. É na caminhada. Exato. Então, eu amo alemão de montão. Eu sou descendente de alemão. E aqui onde eu moro, aqui não tem ninguém para falar alemão. Estou falando com a minha gatinha, minha branquinha, que me entende. A gente perde isso, né? A gente perde muito isso, mas eu quero recuperar, quero mesmo. Meu sonho é visitar a Alemanha, um dia eu estou lá.
É um prazer para mim fazer parte aí da sua jornada e te ajudar a retomar essas origens aí. Gratidão, Lud, gratidão. Você tem fazido parte da minha jornada com seus vídeos, tem fazido parte da minha jornada nos domingos, das 10 ao meio-dia. Você é incrível, Lud. Você é incrível. Obrigada. Te amo demais. Tamo junto. Obrigada. Até Tamo a junto. próxima. Tchau, tchau. Como que eu desligo? Muito bem, gente. Vamos ver se tem mais alguém que quer entrar aqui. E se não tiver, a gente termina por aqui. Se alguém quiser entrar agora, escreve aí, eu entendi o método e quero o mapa. Que você entra, última chance. Vamos ver. Algumas pessoas aí perguntando sobre o livro, me mandam um direct, manda uma mensagem que eu mando para vocês o link do livro, tá? Quem quiser entrar, escreve. Eu entendi o método e quero o mapa. Eu entendi o método e quero o mapa. Última pessoa, hein? 2 minutos. Se ninguém quiser, a gente termina. Pronto, chamei a última pessoa aqui. Vamos lá. O Rê pediu para entrar. Eu chamei aqui. Vamos ver se ele entra. Vou chamar de novo. Chamei o Rê. Não sei se ele... Júlia, oi Luz, depois eu gostaria de falar com você no direct. Só mandar mensagem. Vou te chamar de novo, Rê, última chance. Tá dizendo que você não consegue. Que você não consegue participar. Que pena. Ó, peguei um pão de queijo e apareceu, menino. Tá me ouvindo? Agora sim. Oi, oi. Prazer. Oi, prazer, tudo bom? Tudo jóia. O que eu posso te ajudar? É que nesse daqui era. É que eu não entendi muito bem. Você tinha dito que se entendesse o método, eu deveria perguntar, né? É que tá falhando aqui tremendo. Eu tô te ouvindo. Então, basicamente. Peraí, eu tenho que voltar aqui. Vai cair aqui. Ai, caramba, negócio. Impossível. Ô, Brian, mexe ali na internet, ele acho que tá caindo ali, ó. Vê se o fio tá fora, É. Acho que o Rê não vai conseguir participar, não. Vou chamar ele mais uma vez. Vamos ver. Enquanto isso, eu vou comer meu pão de queijo. Vários de vocês me vendo comer pão de queijo.
Live de mineiro. Pão de queijo meio ruim sem lactose. Bom, gente, então é isso por hoje. Foi um prazer estar com vocês. A gente se vê domingão que vem. No domingo que vem, a gente vai falar sobre os outros 2 códigos da fluência e vocês vão ter novamente a oportunidade de entrar ao vivo comigo aí. Quem quiser entrar e tirar suas dúvidas, tá? Quem perguntou, o site do clube está aqui fixado, clubedealemão.com. Quem precisar do site da gramática, é só me mandar uma mensagem. E quem tiver alguma dúvida, alguma questão, tamo junto, tá? Obrigada, vocês são demais. Até domingo que vem. Tamo junto para mais 2 códigos da fluência. Aliás, domingo que vem eu vou estar em outro lugar, vocês vão ver, vão ver. Vai ser uma live de outro lugar do mundo.